continuar. E agora nós vamos falar sobre um painel muito importante, um tema que a gente não nasce com ele, a gente aprende com ele. E nós vamos fazer a famosa e a melhor técnica de estudo que tem, que é o download mental. O que você fez? Como é que é? O que você mudaria? O que mudou o jogo para você? Mudou o ponteiro? E agora eu quero chamar esse painel específico. Pode colocar no fundo ali, pessoal. Eu queria chamar o Leonardo Rezende. Vem para cá, Léo. Você é o primeiro. A gente vai falar sobre como despertar o empreendedorismo em você. Pessoal, uma salva de palmas. Leonardo, CEO da Renova, vocês já devem conhecer, da Nitriex. Obrigado, meu amigo. Aqui, ó. Bom, montando esse time de futebol, essa seleção, queria convidar meu grande amigo, que é fundador da Jazz, que é a marca de óculos que eu uso, Thiago Pena. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Bom, agora, quem falar dele? Ele que é meu sócio no IPM Pós, ele que é sócio da One Doctor, é uma pessoa que eu aprendo muito com vocês. Paulo Neto, venha pra cá. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, Paulo. Meu irmão. Bom, e agora eu vou trazer duas pessoas, na verdade você vai ver, você vai até confundir. Vou chamar os dois juntos, viu, João e Vitor? Eu quero trazer para vocês os sócios fundadores da City, que é uma das maiores empresas do ramo de incorporações e construções do Brasil. Com vocês, João e Vitor Tomé. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado, então. Obrigado, Bacão. Bom, e para a gente finalizar, quero chamar para vocês meu outro grande amigo. Vocês já viram que são as pessoas que estão do meu lado, que caminham com a gente, que eu aprendo todos os dias, e eu trouxe ele para justamente falar com você. Esse é o caminho, esse é o momento. Trazer ele que é fera nisso, Flávio Lima, CEO da Primordiale. Uma salva de palmas. Obrigado, meu irmão. Bom, vamos lá. Sentar aqui, é uma conversa franca, nós estamos num ambiente, digamos assim, controlado. Aqui todo mundo já está ciente do que foi e eles aprenderam aqui, não sai daqui. Então eu quero que vocês abram o jogo, falar assim, cara, isso mudou o ponteiro para mim, isso fez a diferença. Que fez diferença na vida de vocês, tá? E eu vou conversar com você, Léo, assim, e falar de você que construiu uma das maiores indústrias farmacêuticas e, no geral, que é a Renova. A grande maioria de vocês conhece. Você é CEO da Nutriex e da Renova, empresas gigantes, de grande porte, e você inspira muita gente. E começou e construiu uma coisa muito, muito grande. E eu quero te perguntar assim, dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, dentro de todos os seus processos, o que despertou assim, como despertar essa mentalidade empreendedora e como fazer isso acontecer com você? Eu preciso construir, quais são os pontos positivos e negativos que você leva dessa sua jornada? Primeiramente, é um prazer, muito obrigado por ter sido convidado. Boa tarde a todos. Espero que a jornada de vocês hoje vale a pena para vocês. E não tenho dúvida que vai valer muito a pena. E aí, o começo é isso. Você tem que ser resiliente. Você tem que correr atrás. Você tem que dedicar. É o que vocês estão fazendo. Muitos concorrentes, entre aspas, de vocês, hoje estão dentro de casa. Vocês estão aprendendo, estudando e evoluindo. A única que eu penso, depende de vocês, exclusivamente, unicamente, de cada um de vocês, o tamanho da vontade. E tem uma coisa, não é fácil, vai ser muito difícil essa jornada. A palavra que eu falo para todos é, tenham resiliência. Léo, conta um pouquinho dessa história aí quebrando o protocolo, que eu sou mestre nisso,
Que o Paulo até me contou que você trouxe no meio da pandemia, você falou, cara, eu preciso ajudar, e trouxe, qual que é o nome do avião lá? O Antonov, o maior Antonov. avião com máscara, com suprimento, isso tudo. Isso é mentalidade empreendedora. Isso é, putz, eu vou ajudar, eu vou... E como é que foi essa história aí um pouquinho? Olha, essa história dá um livro, né? Mas eu vou transformar ela bem curta e rápida. Naquele momento da pandemia, 2020, meio de março, houve uma demanda muito grande de produtos de EPI, porque naquele momento, supostamente, era o produto que salvaria a vida das pessoas. O que nós fizemos, e ali não foi através da Renova, foi através da Nutriex. A gente se tornou o maior fabricante de máscara N95 do país sem ter fabricado uma máscara. A gente terceirizou todas as máscaras, fábricas no país. Onde tinha uma fábrica, a gente foi lá e comprou a produção. E aquela demanda não foi o suficiente. E aí veio a oportunidade da gente trazer o avião Antonov, que naquela época era o maior avião do mundo disponível. Foi uma operação muito difícil, tá? Não foi fácil. Foi noites e noites sem dormir. Para quem não sabe, naquele momento a gente concorreu com os americanos, concorremos com os europeus e a gente pagando em real. Cara, em dólar, 5 vezes, 5,50, euro 6 vezes, e uma dificuldade muito grande para você encher aquele avião de produtos. E quando o avião decolou para ir para a China, você paga tudo antecipado. Então você tem que ter coragem, tem que ter uma mente aberta e tem que pensar, vai dar certo, e agarra com Deus, não tem outra saída. E o avião pousou na China e na hora do momento de carregar, faltando 2, 3 dias, porque era um avião muito grande e a carga não carrega em 2, 3 horas, são dias para carregar. Os fornecedores chineses pediram um ágio. Olha, se você não pagar o ágio, nós vamos fornecer os produtos para os americanos e para os europeus. E naquela loucura, a gente analisa, cara, eu arrisco ou eu perco tudo, o que eu faço? Por isso que eu falo, tem que ter resiliência e pedir a Deus sabedoria. Nós pagamos o ágio e embarcou a mercadoria. E o avião veio a pressão. Olha, a pressão era, vai fazer confisco nos Estados Unidos, porque ele dormiu em Miami. Cara, a madrugada inteira, acordada, monitorando o avião. Chegou nos Estados Unidos, não teve confisco. Por quê? É uma instituição, é um país capitalista, democrático, não tinha sentido. Aí veio outro ponto. Não, agora vai fazer um confisco no Brasil. Porque assim, isso é a vida nossa, é a vida de cada um de vocês. Vocês querem fazer algo correto e vem alguém te falando, olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Por isso que eu falo, tem que ter resiliência. E o avião pousou no Brasil, pelo contrário, tanto o governo como um todo agiu de uma forma muito boa para a mercadoria chegar logo na companhia. Para quem não sabe, não relembra, a gente doou 10% do avião para a população, de tudo que tinha dentro do avião, e graças a Deus ocorreu tudo bem. Teve uns 2, 3 pontos aí que eu não contei, que é bem problemático, mas, de uma forma geral, deu certo. E o importante dessa história, pessoal, é que todas as histórias de sucesso, elas têm problemas, têm dificuldades, têm resiliência, e às vezes a gente olha lá e fala, putz, isso é lindo, é as mil maravilhas, eu estou aqui sentado com o Léo, enfim, mas tudo é isso, disciplina, noite sem dormir, dificuldade, né? Bom, vou falar com o João e o Vitor agora, e, cara, vou falar com vocês dois ao mesmo tempo, vocês vão discutindo aí. Vocês construíram a CIT Soluções Urbanas, que é uma das maiores incorporadoras e construtoras, posso falar com construtora e incorporadora do país, num mercado que é muito parecido com o nosso da medicina, porque é um mercado que, assim, cara, é um tijolo atrás de um tijolo, é uma consulta, o cara só vê, é um paciente, então, que ele é impenetrado nessas coisas todas. Como que vocês olharam para o mercado e falaram assim, não, eu vou inovar, eu vou fazer diferente? Qual que é o plano que fala assim, não, dá para fazer diferente? E aí eu queria ouvir vocês. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Quando o Pedro fez esse convite para nós, eu achei a ideia muito inteligente, justamente para mostrar que o caminho é muito difícil, né? Então, quando a gente hoje está com 11 canteiros de obras, mais de 1.000 funcionários nas nossas obras, quando a gente conseguiu, ano passado, vender 460 apartamentos,
quase 680 milhões de reais em vendas. Então a gente fala, nossa, nós conseguimos chegar aqui, mas a gente não planejou isso tudo. Foi um tijolo após o outro, um passo após o outro, lógico, muita ousadia, muito risco em muitos momentos, mas a gente não planejou estar onde estamos hoje. Então, o que a gente fala muito entre nós é que a gente tem que mirar e tem que ser otimista, tem que ser audacioso, tem que ser ambicioso. Mas quando a gente mira muito alto, a gente esquece do dia a dia, esquece de manhã, à tarde, nas nossas tarefas. O caminho é muito complicado. Então, quando a gente definiu que a gente queria atuar em Goiânia e no mercado, no segmento de alto padrão, e a gente entendeu que tinham poucos players e tinha espaço de fazer algo diferente, por quê? Eu sou engenheiro civil e o Vitor é arquiteto. O conhecimento de arquitetura do Vitor via um espaço importante, e eu, na questão da viabilidade de engenharia, vinha outro espaço. Então, a gente, junto com o conhecimento de cada um, conseguiu trilhar um caminho interessante, buscando coisas diferentes, que a gente não foi nada, não teve nada genial, a gente só pesquisou muito. O que estão fazendo em São Paulo? O que estão fazendo no Rio? O que estão fazendo em Miami? O que estão fazendo em outras praças? Então a gente teve essa humildade de fazer muito parecido do que estava dando certo, né? Então acho que tudo isso ajudou a estar aqui onde a gente está e não pode parar, né? Como o Leonardo falou, nós estamos aqui no sábado à tarde, está todo mundo aqui dedicado, justamente por quê? Porque vocês são nossos futuros clientes, ou atuais clientes. Então, a gente tem que estar sempre aberto a dedicar, a plantar. Então, é por isso que a gente não pode parar, e eu acho que é um recado que é contínuo, gente. Depois, a partir do momento que você decidiu esse caminho, não tem como fazer diferente. E para completar aí, gente, estão pessoas excelentes aqui, obrigado aí pela presença. E a gente também tem que ser muito dedicado. Eu não vejo profissional bem-sucedido que não é organizado e que não é disciplinado e que não está junto de pessoas boas. A gente tem que estar, por exemplo, nós somos profissionais complementares. Então, de repente, você na sua vida, você é um excelente médico, mas você tem que ter uma pessoa boa do seu lado para fazer seu financeiro, para poder fazer seu administrativo, fazer o seu caminho, ajudar você a ter um caminho de sucesso, porque a gente precisa estar do lado de pessoas inteligentes. Por exemplo, a gente faz parceria com design italiano, arquitetos de São Paulo, tudo internacionais. Por quê? Para a gente juntar mentes mais inteligentes que a gente. Eu acho que o inteligente, a gente está junto de pessoas inteligentes que agregam. E saber que é um desafio diário, não é fácil, porque igual ele falou, ver no Instagram essas coisas é muito fácil, gente, mas o dia a dia de todo mundo é difícil, cheio de dificuldades, e a gente tem que dedicar. Não tem jeito. Quando eu vejo o Pedro postando lá na mentoria que ele faz com vocês, aquele dashboard, eu falo, aquilo ali, se todo mundo tiver aquilo ali pro resto da vida, vai ser sucesso. Porque a gente não pode sair do trilho, gente. A vida é isso, a gente estar dentro do trilho. Então, estudou menos, volta para o trilho. Claro que a gente não somos máquinas, né? Mas a gente tem que tentar estar mais no trilho possível, porque o caminho é esse, gente, não é fácil. É isso. Show. Isso é muito importante que ele falou, pessoal, porque, e a história da City é totalmente inspiradora, porque eu acredito plenamente que não existe nada de PJ forte, que é a pessoa jurídica, se você vai construir ou vai empreender alguma coisa, se você não tiver a pessoa física forte. Elas estão diretamente relacionadas. Então, antes de você querer dar o próximo passo, chegar no topo da montanha, a reflexão é, você já controlou sua ansiedade, você já controlou seus vícios, você já controlou você? Bom, primeiro você vence você mesmo, depois você vence as outras coisas. E às vezes a gente quer dar um passo acima disso, né? Bom, perguntar para o Tiagão agora, e o Tiago que já tem e teve vários negócios, é sócio fundador da Jazz e tem um empreendedorismo na veia, né? Começou, ele é advogado de formação e tem um empreendedorismo nessa veia toda, enfim. Tiago, eu quero, de um ponto de vista mais prático, você é um cara muito estudioso, enfim, o que eu quero é que você fale para o pessoal como que as suas experiências positivas e negativas moldaram a visão que você tem hoje. O que isso contribuiu para a sua capacidade de deixar o direito um pouco de lado e falar, eu vou seguir por esse caminho? Porque não é o Tiago que é empreendedor e ponto. Não, é o Tiago que é advogado, vírgula, empreendedor, vírgula, e vírgula. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Pedro, obrigado pelo convite. Parabéns a vocês que estão aqui hoje, dedicando seu tempo a se empenhar, a aprender mais e adquirir conhecimento. Hoje eu sou empreendedor no direito, além de ser fundador da Jazz & Co. e ter esse cidadão como meu sócio eterno aqui. Para quem não sabe,
O Pedro o Paulo é sócio do Pedro, é meu sócio na Jazz, então a gente está aqui entre amigos mesmo. Eu começo a advogar, fico 13 anos advogando e decido, eu quero construir algo. Saio da advocacia, a gente funda a Jazz & Co, constrói uma marca muito bacana que tem dado resultado assim, expressivo no mercado, inclusive na área de inovação. E tudo que eu construo nisso aí me leva agora, Pedro, a empreender na advocacia, como na área de novos negócios e marketing do escritório do SG Law, que é um escritório de advocacia empresarial. E eu gosto de falar, Pedro, o que não muda? O que é uma experiência positiva que eu vejo que em todo negócio, em toda jornada, não muda? É aquele sentimento de que eu não posso apenas entregar um serviço. A partir do momento que eu me dou, que eu entendo que eu tenho que empreender, porque eu tenho essa veia, eu tenho que entender que eu não sou apenas um prestador de serviço ou um vendedor de produto. Eu não posso apenas vender óculos na Jazz e não posso apenas entregar serviço jurídico no SG. Por quê? Porque o cliente, hoje o consumidor, o usuário, o paciente, ele espera o algo a mais. Então essa jornada de entender aquele sentimento do que o cliente procura, ela está muito ligada ao que não muda nos mercados. E aí você pode ser médico, residente, industriário, empresário, construtor. Qual que é a expectativa que está do outro lado da mesa? E a partir do momento que eu fui professor também, então, enquanto professor, enquanto empresário, enquanto agora diretor de novos negócios e marketing, o que a gente sempre procura? Procura ouvir o que o mercado e o outro lado da mesa está dizendo. E eu quero dar um exemplo prático. Em 2019, na Jazz, os clientes começaram a falar o seguinte, por que você não vende a lente? Nós até então vendíamos apenas o óculos de sol e a armação, e o cliente se deslocava para uma ótica tradicional para fazer a lente. A gente senta e fala, vamos disruptar totalmente nosso modelo de negócio. Vamos deixar de ser apenas uma marca de óculos para prestar um serviço, ponto. Apenas vender a lente? Não. Vamos fazer um serviço totalmente diferenciado. Inclusive, vários oftalmos hoje, graças a Deus, elogiam o nosso serviço. Porque falam, nossa, veio um paciente aqui e falou muito bem da jornada de compra, do pós-venda, da preocupação com a qualidade e em explicar o que de fato o cliente tem. Porque na ótica tradicional, sem aqui demérito a nenhum player de mercado, você chega com a sua receita, passa seu cartão e vai embora. E muitas vezes não sabe nada do que está acontecendo. A gente tem uma preocupação muito latente, com vendas de até 2 horas e meia, de explicar para o cliente qual que é a dioptria, por que o astigmatismo dele é médio e o que vai ser a melhor solução para o problema dele. Fazer um pós-venda bem definido para que realmente ele fala, fez a diferença na minha vida. E agora, na área de novos negócios, vejo uma sinergia muito grande nisso, de forma análoga. O direito, assim como o ramo óptico, são muito rudimentares. O modelo de negócio e parte da medicina também. Sim. E todo mundo hoje, qual que é o discurso, pessoal? Vamos inovar. Como que inova? Entendendo a cadeia de valor do cliente e como que eu posso tornar essa jornada com menos atrito, com menos ruído e com uma solução melhor no fim das contas. Perfeito. Isso que ele falou é fundamental. As empresas inovadoras, eu não gosto muito do nome inovação. Na prática, porque na verdade a inovação você queima muito, enfim, é muito bacana, é um nome comercial, mas na verdade o aprimoramento é a melhor solução, porque você pega uma coisa que já é boa, já faz e você melhora ela. Então esse sentimento de aprimoramento, ele é fundamental, e é isso que eu vou puxar o gancho agora para o Flávio, porque assim, o Flávio, ele veio de uma carreira na odontologia, normal, uma carreira que trabalhava, enfim, teve experiências nisso, e ele abriu a clínica a Primordiale, né? Enfim, hoje é um grupo de clínicas, enfim. E aí eu quero que você fale um pouquinho dessa transição para a gente, Flávio. Como é que foi sair do Flávio que estava ali no consultório, com a mão na massa, enfim, e arriscar um pouquinho do outro lado? O que moldou isso? Quais foram as suas experiências nesse ponto? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Pedro. Parabéns por vocês terem escolhido estar aqui, né? Ouvindo profissionais que não são da medicina, né? Isso é incrível, porque eu não fico olhando para os profissionais da odontologia, eu gosto muito de buscar referências em outros mercados, né? Em profissionais que estão performando em outros mercados, para a gente fazer algum tipo de modelagem para trazer e contextualizar com a profissão, né? No caso, a minha odontologia. Mas, voltando à sua pergunta, Pedro, eu digo que o que me chamou mais atenção nessa transição foi o seguinte:
assim como eu, são profissionais da saúde também, profissionais liberais, né, que dependem do seu trabalho para monetizar, vamos dizer assim. Então, quando eu entendi que eu era a algema de ouro do meu negócio e que se eu não tivesse presente ali, talvez eu não conseguiria ter o resultado, a rentabilidade, o crescimento, né, que eu almejava, eu comecei a descentralizar. Tá? E descentralizar, para mim, é a palavra de ordem. Resiliência também, né, como o Leonardo falou, é algo que me rege, que me norteia muito, mas a descentralização traz para você a possibilidade de expansão, né, de trazer pessoas boas, de gabarito, para ocupar funções importantes dentro do seu negócio. Tá? E não é porque a gente está falando da medicina ou da odontologia que isso não pode ser aplicado. Né? Eu trato o meu negócio não como uma profissão, mas como um business mesmo, como um negócio. Eu sou a parte criativa, eu sou a parte visionária, eu olho para o futuro, eu vejo o que está acontecendo para a gente inovar. Hoje a gente tem um ecossistema dentro da Primordial de 5 empresas, né, cada um segmento, tudo dentro da odontologia, né, oferecendo uma performance em mercados diferentes. Eu tenho cliente que é dentista, eu tenho cliente que é paciente. Então, eu acho que para conseguir fazer essa transição é descentralização, sem dúvida. Perfeito, excelente. Isso. Vocês perceberam que tem um ponto de contato entre todos eles? Todos eles e todos que vieram aqui que a gente conversou, e quando eu vou conversar com as pessoas iguais a eles, que estão no topo, cara, a gente percebe que os comportamentos são muito semelhantes, a forma de pensar é muito semelhante, e isso é moldável, tá? Tranquilo. E agora vem a pergunta, Paulo, para você, que é assim, você que acompanha essa criação, você que é muito craque em posicionamento, em branding, o Paulo, toda essa parte de posicionamento, da pós o Paulo, que está à frente, que gerencia isso, como a gente cresceu nisso, e eu queria que você falasse, Paulo, assim, para eles, aquela pessoa que está começando agora, ou vai fazer residência agora, ou está começando nisso, o que você acha, qual que deve ser a estratégia, o posicionamento de uma pessoa que está começando a carreira dela agora? Não estou falando de empreender propriamente dito, porque na minha visão, mesmo que você não queira empreender, todo médico é um empreendedor. Porque é a sua pessoa, você tem que ser tratado como empresa, enfim, porque você gera. Então, queria que você desse uma lapidada nisso, assim, quais são as estratégias fundamentais? Bom, Pedro, primeiramente, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Bem dentro disso que você falou, acho que o primeiro ponto, independente do estágio que você esteja aí na carreira, você ainda está ali cursando medicina, está numa residência, numa pós, ou já está atendendo, já está no mercado, em qualquer uma das etapas é você entender que você já é uma marca. Né? Então, você querendo ou não, você tendo essa consciência ou não, você é uma marca e você está o tempo todo comunicando o que essa marca quer entregar para o mercado. Então, o primeiro ponto é você ter consciência disso e passar a ser intencional a partir daí. Porque muitas vezes a gente acha que está comunicando uma mensagem para o mercado, mas o mercado está fazendo uma leitura completamente diferente. E aí eu vejo as pessoas muito perdidas, né? Elas vão simplesmente fazendo as coisas por fazer, sem planejamento e sem intencionalidade. Poxa, se eu quero atingir um público A, o que eu estou fazendo para comunicar com aquele público A? Né? Eu estou conhecendo o perfil de comportamento dele, eu estou aprendendo a falar na língua que ele entende, eu estou aprendendo a me portar da forma com que eu seja reconhecido com autoridade por esse público. Então, a partir do momento que você se entende como uma marca, e você tá? E aí a sua marca hoje, ela pode estar comunicando uma mensagem boa ou ruim, né? Provavelmente, se você não tem essa consciência até agora, a mensagem é ruim, porque você está fazendo simplesmente por fazer. A partir desse momento, e definir com quem que você quer conversar, construir, né, essa persona em você. Então, eu vejo que, como você falou, não tem opção, gente, para você médico. Você já é um empreendedor. Você vende um serviço, você emite nota, você gere recurso, caixa, você gera estoque. Então, reconheça que você já é uma unidade de negócio. Sim. Agora, qual a cara que eu vou dar para essa unidade de negócio? Como que eu quero que ela seja vista pelo mercado? Como que eu quero que ela seja consumida pelo mercado? Aí você tem condições de definir as estratégias certas e escolher as ações certas para atingir aquele público que você almeja. Perfeito, excelente. Isso que ele falou é game changer. Não adianta, Pedro, eu não gosto. Não tem essa opção. É isso, ponto. Não é Disneylândia. Essa é a lei da vida, tá?
Léo, agora eu vou fugir desse script, tá? Você me permite? Tá bom. Qual que é o próximo passo da Renova? Qual que é a visão de futuro? Porque o empreendedor, na verdade, ele está satisfeito, agradece a Deus por onde chegou, mas de outro lado ele está insatisfeito porque ele quer chegar mais. E você, assim, falando especificamente, se você puder abrir um pouquinho para a gente, qual que é o próximo passo, o que você pensa, onde você quer pegar nisso? Para quem não conhece a Renova, dar um brief rapidamente, hoje ela é a maior companhia brasileira de injetáveis na área estética. E ela hoje é a 5ª maior do mundo. A primeira do mundo é uma chinesa, logicamente fornece para o mercado chinês 1,5 bilhão de pessoas. A 2ª maior é uma americana, a 3ª maior é uma coreana que fornece para o mercado chinês, e a 4ª ela é suíça e a 5ª é a Renova a nível mundial. Tá? Eu acredito que o caminho que a Renova está tomando é ser líder e consolidar, consolidar no corporal, no preenchimento, no bioestimulador corporal, a gente entende, e é uma questão, chega a ser até óbvia, porque a harmonização facial você faz na face, é óbvio que eu estou falando, e a corporal é no corpo. Não, Léo, me explica melhor. Olha o tamanho da face, olha o tamanho do corpo. Aonde que vai gerar mais faturamento, tanto para o consultório, para a companhia? É o corpo. E a gente tem um produto que é um espetáculo no corpo, há mudanças, principalmente no glúteo, flacidez, que chama Renova Eleva, vem desempenhando uma função muito boa no mercado. E o que a Renova planeja para 2024/25 é fortalecimento de produtos corporais e expansão internacional. Então, hoje a gente já está na Espanha, Portugal, no Chile, no Peru, na Colômbia, e começa o projeto para fazer a abertura do mercado americano, que é um mercado um pouco mais complexo. E para quem também não sabe, a Renova tem uma indústria na Coreia do Sul, onde que é o centro de P&D nosso, principal, onde que a gente desenvolve os produtos, essa parceria, essa sociedade que nós temos com uma empresa coreana. E é disruptivo, porque assim, é difícil você ver, ainda mais nessa área de saúde, uma companhia que se fundou no Brasil e ter expansão mundial, ter filial na Coreia do Sul, ter filial em Portugal, ter filial abrindo agora nos Estados Unidos futuramente. Esse pensamento, por isso que eu falo, tem que ter resiliência, resiliência, resiliência. E o que o Paulo falou muito bem, cada um de vocês que está aqui é diferente da geração que teve anterior a vocês. Antes, o médico ele estudava para passar na faculdade, estudava 6 anos e ia para o consultório. Hoje, o mundo mudou. Hoje, vocês, além de ser médico, têm que ser empreendedores. Vocês têm que empreender a carreira de vocês, como eu tenho que empreender a minha carreira. Mas para vocês é mais difícil, porque vocês ficaram 6 anos estudando para chegar nesse ponto. Então, assim, eu desejo para vocês, gente, muita sorte, porque vocês vão ter muito trabalho na vida de vocês. Eu acredito que muitos de vocês já tenham sucesso. Porém, dediquem. Se dediquem, não é fácil. Em resumo, nós estamos fodidos, mas tem uma luz no fim do túnel. Eu queria falar isso, só que eu quis ser polido, mas realmente é difícil, é muito mais difícil, porque vocês demoram 6 anos para entrar no mercado. Eu entrei no mercado com 12 anos, depois com 18, eu fundei minha primeira companhia com 22. Vocês estão fundando a primeira companhia de vocês, é o dia que vocês formam. Então, é mais difícil, a jornada de vocês é mais difícil. Então, vocês vão ter que estudar mais, vocês vão ter que aprender mais e vão ter que ter um conhecimento que vocês não foram treinados para isso. Por isso que vocês estão aqui. E eu te parabenizo, porque você está abrindo a cabeça das pessoas, você está mudando o modelo mental que eles foram criados. Eu fico muito preocupado, eu falo muito com as pessoas, gente. O mundo é assim, o mundo te pressiona. Todo mundo vai falar que você não é capaz. Quem disse um dia que um goiano vai sair daqui e montar uma empresa na Coreia do Sul? Quem diz que um goiano vai transformar uma empresa numa das maiores do mundo? Se falasse isso para mim há 15 anos, quando eu fundei a companhia, eu vou te dizer porque me perguntaram onde eu queria.
sempre foi esse. Eu sempre pus um objetivo, vou transformar a Renova numa das maiores companhias do mundo. E quem sabe daqui 10, 15 anos, a Renova não seja a maior companhia do mundo. Para isso que está sendo trilhado o nosso caminho. Perfeito. E nós vamos estar aqui daqui 10 anos, no mesmo lugar, aplaudindo você. E usando Renova, né? E usando Renova, é isso. Todo mundo mais bonito aí, ó. Bom, Vitor, eu vou falar para você agora, eu vou fugir do script, tá? Cara, você pegou uma coisa aqui muito bacana, que você como arquiteto, talentosíssimo, tem um dos maiores escritórios de arquitetura. Como que é isso de, cara, a humildade que você tem de chegar na outra pessoa, num cara lá na Itália, num outro escritório e falar assim, vamos fazer uma colaboração, vamos construir esse empreendimento junto. Não dá uma briguinha entre você e o João nisso, não, dele querer, putz, vamos pegar esse escritório para não sei o quê, e você... Como que é? Isso é mudança de mentalidade. Eu acho muito foda isso. Porque às vezes a gente se coloca num pedestal tão grande, eu sou foda. Cara, você tem que aprender com os outros. Eu adoro tomar um café assim com a pessoa que ela me ensina muita coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É claro, isso é muito importante, gente. A gente ter essa... a gente trabalhou, a gente fez com o Arthur Casas, que é um dos arquitetos que a gente está entregando um prédio que chama Epic, ali no Vaca Brava, que só para vocês terem noção, apartamentos de 400 a 1.400 metros quadrados, apartamentos aí de 15 milhões de reais, o maior apartamento do Centro-Oeste e talvez um dos maiores do Brasil. Então, assim, a gente senta com um cara que era o meu ídolo, tipo assim, quem que é o ídolo de vocês? Assim, o cirurgião que é o meu ídolo. A gente contratou esse ídolo para fazer o projeto para nós. Então, assim, para nós, na verdade, é uma grandiosidade. Eu acho assim, eu tenho a humildade de aceitar que o cara é o cara do negócio. Então, vamos aprender junto. Por isso que eu falo, a gente tem que estar junto com pessoas mais inteligentes que a gente está aqui para aprender. E o cara tem lá 50 anos, então ele tem uma trajetória na frente. Então, alguma coisa a mais ele se destacou e pode nos ensinar. E como também a gente... claro que isso aí tem tudo uma estratégia de marca, para poder construir uns ícones na cidade, que a gente sabe também isso agrega em preço e a gente consegue vender melhor e tudo mais, mas também a gente pensa nos legados que a gente deixa na cidade, por exemplo, prédios mais bonitos, um portfólio de arquitetura diferenciado. Então, por exemplo, a gente contratou a Pininfarina, que tem 90 anos, um escritório italiano de design, que desenhou assim, mais de 20 Ferraris, 10 Ferraris. Imagina, você ter um prédio desenhado pelo mesmo escritório que desenhou uma Ferrari. Então, assim, isso é muito diferencial. A gente ficou, assim, super impactado quando a gente foi conhecer o escritório tudo, lá nos Estados Unidos. Então, a gente trazer essa experiência para o nosso cliente, para estar aqui em Goiânia, tendo esse mesmo design, isso para nós é o que é o desafio, entendeu? Assim, pensar assim, o que vocês podem trazer para o cliente de vocês de experiência que eles não têm? Então, é muito pensar na experiência do cliente, que eu acho que é um desafio nosso, porque o cliente de vocês também, você tem que tratar ele bem, você tem que impactá-lo. Então, a gente também tenta impactar nosso cliente. Então, por isso que a gente traz essas colaborações, para agregar valor à marca, para trazer algo diferencial, para não ser mais um. A gente não quer ser mais um. A gente quer fazer uma história, a gente quer fazer coisas diferentes. E tem que ter humildade, porque a gente está aí para aprender. São escritórios que estão internacionais, então a gente com certeza é uma visão global. E é isso que a gente quer trazer para os nossos clientes. Show. E, João, pegando esse gancho com você, que o Léo falou muito bem, do questão de acreditar. Porque eu sei que você é um cara visionário e está lá. Que dia que você imaginou que um goiano ia estar na 5ª maior empresa e daqui a pouco, não muito tempo, na maior do mundo? E você do mesmo jeito. Quando você virou para o mercado e falou assim, nós vamos trazer um Pininfarina, vamos pegar um negócio de marca, de branding, trazer para o mercado de Goiânia. O que o pessoal falou? Realmente tem um ponto de loucura, né? Então não adianta. A ousadia com a loucura, qual que é a diferença? Quando dá certo é ousadia, quando dá errado é loucura. Esse é doido. É isso aí. Então, assim, a gente faz muita conta, pesquisa demais. A gente teve a oportunidade de conhecer o Pininfarina em São Paulo, sendo vendido há uns 8 anos atrás a R$25 mil o metro. Isso há 8 anos atrás, hoje é 50. Aí a gente fala, é inviável para Goiânia, vamos esperar. Aí eu tive uma oportunidade de ir para Porto Alegre. Lá vendia 22 e a média é 15 mil metros quadrados. Então, já estão acreditando que vale a diferença. Aí eu falei, Vitor, vamos pelo menos entender se é possível, se é viável. Pegamos uma proposta em dólar, na Itália, com os Estados Unidos, e começa essa jornada. Mas foram 2 anos para a gente entender se era possível. Foi assim, tem que ter o sonho, mas tem que ter a realidade junto.
Pé no chão. Não adianta, é o que o Paulo falou assim brilhantemente. Quem que é seu cliente? Ele acha isso importante? Ele acha isso interessante? Ele pagaria por isso? Porque é questão de valor. Entendeu? O que é preço, o que é valor? E isso, a gente está aqui vestindo a nossa empresa. A gente é a nossa empresa todos os dias. As pessoas entendem que a nossa presença na empresa é diferente? Que o nosso conhecimento faz a diferença? Que nosso olhar, nossa curadoria de trazer esses arquitetos, trazer esses designers internacionais, vai fazer a diferença na vida das pessoas? Então, tudo isso é quando a gente traz o sonho para a realidade, porque a gente tem que vender. Né, a gente tem que construir e temos que entregar e no final, gente, a gente tem que lucrar, né, porque tem muita gente que abomina essa palavra lucro. Não, gente, a gente vive disso. Todas as empresas vivem disso. Nós, profissionais, precisamos de lucro para poder reinvestir, para poder crescer. Então, acho que todo esse caminho, mas começa com um sonho. Né? Perfeito. Excelente. E, Thiago, agora, conta um pouquinho, você que percebeu essa dor e falou assim, não, a gente está vendendo armação, agora nós vamos vender armação e lente, porque o nosso cliente quer, o nosso produto, enfim, todos esses pontos. Numa palavra muito simples assim, você foca muito na Jazz, na experiência do cliente, na experiência que vocês têm. Vocês todos estão vivendo uma experiência aqui no IPM. A gente não focou, não é o que o Pedro Miranda quer, não é as palestras, os convidados, tudo. Eles partiram de uma pesquisa com vocês. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem escutar? Vocês estavam cansados do modelo normal. E aí eu quero perguntar para você, qual que é o que muda ponteiro na experiência do cliente? Se você fosse resumir uma palavra assim, cara, o que mais muda ponteiro lá na Jazz e tudo é tal palavra. Seria o quê? São 3, entrega de valor. Entrega de valor. O melhor jeito de vender é não vender. É se relacionar, é explicar qual transformação estou gerando no meu cliente, na família do meu cliente, no mercado, na minha empresa, em todos os stakeholders. Então, eu digo, essa entrega de valor, ela torna toda a experiência diferente. Então, em todos os pontos de contato com o meu cliente, com o seu paciente, com o seu comprador, a gente tem que entregar mais. Sim. E você falou uma coisa interessante agora há pouco, a inovação ela é muito diferente da novidade. A novidade ela é facilmente copiada. Quem inova dita os rumos do mercado. Então, nós fizemos algumas coisas diferentes na Jazz e prova disso é que a Zeiss, uma multinacional, uma empresa alemã de mais de 100 anos, bateu na nossa porta e falou, quero ser parceiro de vocês. Querem ser exclusivas revendedoras do nosso produto em Goiânia? Não exclusivos, porque tem outros pontos, mas vocês querem ser bandeirados da Zeiss? Falei, sim, perfeito. Então, quando uma empresa de mais de 100 anos, alemã, bate numa porta de uma loja, de uma marca goiana, e fala, eu quero ser seu parceiro, a gente parou para fazer uma reflexão. Sim. Então, a nossa entrega de valor, o nosso mapeamento da jornada do cliente realmente estava diferente do mercado, que é altamente tradicional. Então, a gente tem que entender onde no meu mercado eu posso fazer diferente nessa jornada do cliente. Em qual ponto de contato eu posso ter uma entrega diferenciada. E quando eu digo ponto de contato, não é na hora da consulta somente. É no post da rede social, é no posicionamento que o Paulo falou muito bem, é no tom de voz, na mensagem que eu estou passando, na transformação que eu estou disposto a gerar, repito, não só no paciente ou no cliente, no usuário final, mas em todo o ecossistema que eu estou inserido. Então, Pedro, valor percebido, a gente entendeu que é chave para ter um negócio que geralmente dita o tom do mercado. Anota isso aí, valor percebido. Isso é fundamental. Não é só, eu acho que eu estou entregando isso. É como é que o seu paciente ou a pessoa que está do outro lado percebe o que você está entregando. Isso muda o jogo, tá? Flávio, vamos lá, para você. Cara, você que se especializou na odonto, naquela parte específica, tudo, como que você controlava a sua vida do Flávio que estava lá no dia a dia, lutando, e o Flávio que gerenciava a clínica e automaticamente crescia? Me conta aí, como é que foi essa sua experiência nesses dois fatores aí? Tem alguma história que você quer compartilhar, enfim? Então, é um pouco do que o nosso amigo falou aqui, né? Um pouco de loucura e ousadia. Porque especializar, você está se tornando técnico, né? E é algo que demanda ali muita energia, muita dedicação, muito estudo para você... E que é fundamental. E que é fundamental, sem sombra de dúvidas, né? É uma jornada, não tem como você, no caso, falando da minha posição hoje... ter um time que entrega resultados se eu não entender o que eles estão fazendo. Então, eu me tornei especialista em 3 áreas. Eu fiz implantodontia, fiz periodontia, fiz prótese dentária,
justamente porque eu já tinha uma visão de futuro que eu não queria ficar ali no operacional, eu queria sair dali e tratar o meu negócio, expandir o meu negócio. Então, é desafiador você ter um negócio para gerir, porque isso entra parte estratégica, isso entra gestão, isso entra processos, né? Entra liderança, cultura. Eu acho que cultura é algo muito importante ser dito, né? Que cultura organizacional é o que vai é o que rege o negócio de vocês, né? É o que rege o nosso negócio. Então, e é o DNA do dono, né? É a representação do dono, é a cultura. Então, de fato, não é fácil, né? É um desafio quando você quer caminhar nas duas vertentes, né? Da parte de ser um especialista e ser um empreendedor, mas com muita habilidade, que eu digo que são as habilidades que a faculdade não ensina, né? As soft skills, que são habilidades de comunicação, de relacionamento, de liderança, a gente consegue, né, ir driblando os desafios com muita resiliência. Já teve momentos na minha carreira que eu pensei e falei, não vai dar, eu preciso resetar, eu preciso desistir disso aqui, não vai funcionar. Mas eu acho que resiliência é a palavra de ordem para a carreira de vocês, para a nossa carreira como profissional da saúde, tá? E se eu posso deixar uma dica aqui, Pedro, que tem acontecido muito no mercado, né? Tratar o negócio como um comércio, sabe? Eu acho que as coisas estão tomando um rumo que podem ser mudados, e mudados por vocês, tá? Para olhar para o paciente com outra ótica, e não somente com comércio, em faturar, em ganhar, tá? Mas com muito cuidado, muito critério, muita ciência, tá? Para entregar de fato um resultado que vá ter um valor percebido, né? Que vai gerar a diferença, ele vai impactar a vida das pessoas. Show. E, Paulo, seguinte, eu quero perguntar a você, como também CEO da clínica Ana Haste, está ali por trás de toda a operação, é o grande maestro em cima disso, né? Da parte específica, tem o projeto Undoctor, da pós com a gente. Cara, dá uma dica, fala assim, o médico, ele saiu agora, ele precisa ter determinada habilidade que a maioria não tem para conseguir crescer a sua carreira. Vamos falar de carreira também, não do empreendedorismo. Qual que você acha que é o ponto fundamental, o ponto-chave, assim? Tá. Falando para o médico especificamente, né, tem uma frase de Toffler que eu gosto muito, que é: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler, que não sabe escrever, mas é aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. E talvez, em termos de formação, o médico ele esteja realmente num nível acima da maioria das profissões, em nível de exigência, de comprometimento com o estudo. Poucas profissões exigem tanto a capacidade de aprender como a medicina. Mas, ao mesmo tempo que isso desenvolve essa habilidade de aprender, o médico ele passa a ser muito dogmático, e aí ele tem a dificuldade em desaprender. E quando ele tem essa dificuldade, tudo que ele pega para aprender, ele aprende fácil, porque o médico tem essa facilidade, e tudo que ele aprende, ele tende a fazer muito bem, porque o médico também aprende a fazer tudo muito bem feito. Ele se torna uma pessoa centralizadora, por natureza, assim, né? Porque ele tende, tudo que ele põe a mão, ele faz melhor do que o outro, ele aprende mais rápido que o outro, e ele tende a se tornar uma pessoa centralizadora. E não há crescimento onde o dono é centralizador. Todos aqui falaram sobre isso. Então, se eu puder falar assim, uma habilidade que você tem que desenvolver, a gente fala muito isso lá no Undoctor, né? Os nossos principais clientes lá, a gente treina eles para desaprender. Sim. Por quê? Porque hoje, como empresário, você não dá para esperar um estudo científico, um artigo ser publicado, e tudo para você decidir amanhã a estratégia do seu negócio, você vai virar para a direita ou para a esquerda. Então, você tem que ter uma velocidade ali no desaprender e aprender de novo. O mercado está cada vez mais veloz, mais rápido, as pessoas estão cada vez mudando com maior velocidade o seu comportamento de consumo. Há 15 anos atrás, eu achava maravilhoso esperar meia hora um táxi, porque já era bem melhor que esperar um ônibus. Hoje eu cancelo o Uber se eu tiver que esperar 8 minutos. Sim. Então, se eu ficar esperando um estudo científico de 10 anos para desaprender e aprender de novo, meu cliente já passou na minha porta e escolheu outro. Sim. Então, eu acho que aprender a desaprender, para que vocês tenham essa dinâmica empreendedora, né, de se adequar ao momento no qual vocês estão atuando, né? Não dá para pensar que simplesmente ter um diploma cheio de parede é o suficiente para deixar o seu cliente 2 horas esperando na recepção. Isso te dá direito disso. Ser pontual, por exemplo,
é um baita de um diferencial dentro dessa cadeia onde é normal se esperar muito tempo numa consulta. Então, são coisas muito mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes a gente acha que é complexo demais se diferenciar. Não. É simplesmente você ter essa habilidade de percepção e reconfigurar ali o seu aprendizado antigo e adequar ele ao novo momento, ao seu público, ao seu novo cliente, ao seu novo paciente. Então, eu acho que essa é uma habilidade para ser desenvolvida e que vai te servir para sempre. Isso é importante, porque ser um bom profissional não é mais diferencial. Ai, Pedro, eu sou bom, foda-se. Todo mundo tem que ser, porque senão você nem desce pro play. Tecnicamente, você tem que ser muito bom, ponto. Tem que ser, porque senão você não briga no mercado. Depois que você é bom tecnicamente, pré-requisito. Qual que é o próximo passo para você? Beleza? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para eles. Muito obrigado pelos sites. Obrigado. Obrigado. Bom,